Meu nome é Sebastiana Ferreira. Tenho 82 anos e sou lá das Quebradas de Canudos, na Bahia. Um lugar onde até o diabo tem medo de pisar descalço. Se você está me ouvindo agora, saiba que está fazendo mais por mim do que minha própria família. Fez em décadas, porque contar essa história é como cuspir sangue velho que ficou engasgado na garganta por uma vida inteira. Fico feliz demais que vocês estejam aqui comigo, porque cada pessoa que escuta é uma alma que pode entender que o inferno não fica embaixo da terra. Ele mora dentro de casa mesmo, e às vezes usa a cara de quem deveria te proteger. Quando eu tinha apenas 7 anos, meu mundo desabou como casa de cupim na primeira chuva. Minha mãe, coitada, morreu de uma doença que ninguém soube dar nome, mas que fazia ela cuspir sangue como se tivesse engolido vidro moído. Lembro até hoje do cheiro azedo que ficava no ar quando ela tossia, um cheiro que grudava nas paredes e na minha alma feito breu. Era 1949, e naquele tempo, morrer era fácil como respirar, principalmente se você fosse mulher pobre perdida num canto esquecido do sertão. Ela se foi numa madrugada fria e eu acordei com o silêncio mais pesado que já senti na vida. Um silêncio que gritava que eu tinha ficado órfã de mãe e de esperança ao mesmo tempo. Ficamos só eu e minha irmã Dejanira, que era 3 anos mais velha e já tinha a maldade afiada que nem navalha de barbeiro. Ah, e nosso pai, Joaquim, um homem que a desgraça havia moldado com as próprias mãos sujas. Dejanira não chorou nem um dia pela morte da nossa mãe. Sabe por quê? Porque ela já tinha descoberto que lágrima não enche barriga nem traz os mortos de volta, então melhor era aprender logo a ser dura feito pedra de moer milho. Eu, boba, ainda achava que irmã mais velha era anjo da guarda, dessas coisas que criança pensa antes de descobrir que anjo também pode ter chifre escondido, debaixo da asa. Nossa casa era um barraco de 3 cômodos que mais parecia tumba de gente viva. Um quarto para o meu pai, outro para nós duas, e uma sala que servia de cozinha, igreja e campo de batalha, tudo misturado. O banheiro era no mato mesmo, e comida era o que Deus mandasse e o pai conseguisse arrancar da terra seca com as unhas. Teve época que comemos macaxeira sem sal por semanas, e Dejanira ainda reclamava que eu mastigava fazendo barulho, como se fome tivesse que ser silenciosa também. O pior é que eu tentava mastigar baixinho mesmo, porque naquela casa qualquer ruído podia virar motivo para pancada. Meu pai era daqueles homens que o mundo quebrou por dentro e que depois foram quebrando tudo ao redor. Nunca nos chamava pelo nome, era sempre "Ei, menina", com uma voz que fazia as paredes tremerem e os grilos pararem de cantar. Quando ele chegava do roçado com a cara amarrada, era melhor virar sombra, porque qualquer coisa servia de desculpa para ele descontar a raiva. Uma vez quebrei uma xícara velha sem querer e ele me deu uma surra que deixou marca por semanas. Dejanira assistiu tudo calada, com aquela cara de quem já estava calculando como não ser a próxima. Foi aí que comecei a perceber que minha irmã tinha um jeito estranho de lidar com nosso pai. Ela era esperta, observava ele como gato observa, rato, e sempre arranjava um jeito de não estar por perto quando a tempestade chegava. "Vai tu levar comida pro pai, Sebastiana? Eu tô com dor de cabeça." "Vai tu buscar água? Eu tô cansada." "Fica tu aí com ele, eu vou lá fora." E eu, tonta, achando que tava ajudando, ia. Criança é bicho burro mesmo, acha que tá sendo útil quando na verdade tá sendo empurrada pro buraco. As coisas começaram a ficar mais pesadas quando eu completei 9 anos. Meu pai começou a me olhar diferente, com uns olhos que faziam minha pele arrepiar, sem eu entender por quê. Dejanira percebeu logo, porque mulher sabe quando o homem tá mudando o tipo de fome que sente, e ao invés de me proteger, ela fez pior. Começou a me usar como isca. "Vai lá, Sebastiana, leva esse café pro pai. Senta aí do lado dele enquanto eu arrumo a casa. Fica com ele que eu vou na casa da vizinha." Cada ordem dela era como se estivesse me entregando de bandeja, e eu só percebi isso depois, quando já era tarde demais. Foi numa noite abafada de dezembro que tudo mudou de vez. Lembro que até os cachorros estavam inquietos, latindo para a lua como se soubessem que algo ruim ia acontecer. Dejanira fingiu que estava com cólica, se enrolou toda numa manta e disse que não podia sair da cama. Meu pai me chamou para sentar.
com ele na sala enquanto ela descansava. O cheiro dele misturava suor, cachaça e algo mais pesado que eu não sabia nomear. Ele começou a falar de coisas estranhas, de como eu estava ficando mocinha, de como era boazinha e obediente. Cada palavra saía da boca dele como cobra saindo do buraco, e eu, ali, sentada naquele banco de madeira dura, sentindo que algo muito ruim estava prestes a acontecer. Quando ele pôs a mão no meu ombro, eu gelei. A mão era áspera, pesada e apertava forte demais. Dejanira, que fingia dormir no quarto ao lado, podia ouvir tudo, mas não se mexeu. Não gritou, não veio me buscar, não fez nada. Naquele momento, eu entendi que estava sozinha no mundo, que minha própria irmã tinha me vendido para salvar a própria pele. O que aconteceu depois daquela noite, minha gente? Não tem palavra que descreva direito. Só sei que quando o dia amanheceu, eu não era mais a mesma menina que tinha sentado naquele banco. Algo tinha morrido dentro de mim. E algo muito pior tinha nascido no lugar. E vocês que estão aí me ouvindo com paciência, se inscreve aí no canal, porque história boa a gente tem que ouvir até o fim. E essa mal começou. Me conta aí nos comentários se vocês já passaram por alguma traição de família, porque às vezes é bom saber que a gente não tá sozinho nesse mundo de desgraça. Agora me diz, será que vocês conseguem imaginar o que uma criança de 9 anos sente quando descobre que a própria irmã é o diabo disfarçado de anjo? Nos dias que se seguiram àquela noite maldita, nossa casa virou um teatro macabro, onde cada um representava um papel podre. Dejanira se transformou na atriz principal, fingindo inocência com uma perfeição que dava nojo. Ela me olhava de manhã, quando eu mal conseguia levantar da cama com o corpo todo dolorido, e perguntava com uma cara de anjo: "Que foi, Sebastiana? Dormiu mal?" Como se ela não soubesse exatamente por que eu não conseguia dormir, por que eu pulava cada vez que ouvia passos no corredor, por que eu tremia igual folha seca quando o vento bate. O pior é que ela começou a colher os frutos da minha desgraça. Meu pai, que antes tratava nós duas igual cachorro sem dono, passou a elogiar Dejanira na frente de todo mundo. "Essa menina é judiada, cuida da casa, da irmã, não dá trabalho." E eu ali, ouvindo aquelas mentiras, querendo gritar que ela não cuidava de nada, que ela tinha me jogado na boca do lobo com o mesmo carinho que se joga osso pros urubus. Mas minha voz tinha virado um sussurro quebrado, porque quando você é criança e até quem deveria te defender te entrega de bandeja, as palavras somem da garganta como água no chão rachado. Dejanira passou a ter privilégios que eu nunca tive. Ganhava o pedaço maior de carne quando matava galinha, podia dormir até mais tarde nos domingos, e meu pai até trouxe um batom velho de cidade para ela. Um batom vermelho cor de sangue seco que ela passava com gosto, se olhando no caco de espelho pregado na parede. Eu ficava observando ela se arrumar, me perfumando com sabonete de coco, e pensava como uma pessoa consegue se sentir bonita sendo tão podre por dentro. Ela usava aquele batom como se fosse coroa de rainha, mas eu sabia que era mais como marca de demônio, porque só capeta mesmo para vender a própria irmã, e ainda se achar no direito de ficar toda prosa. As noites se tornaram meu pesadelo acordado. Cada vez que o sol começava a se pôr atrás das catingueiras, meu coração disparava feito cavalo assombrado. Dejanira criou um ritual diabólico. Toda vez que meu pai chegava em casa com cara de quem queria conversar, ela inventava uma desculpa diferente. "Ai, pai, tô com uma dor de cabeça terrível, acho que é o sol. Minha barriga tá embrulhada, deve ter sido alguma coisa que comi. Tô com febre, melhor ficar de repouso." E sempre, sempre, terminava com a mesma frase venenosa: "Sebastiana, pode fazer companhia pro senhor, ela não tá doente." Cada vez que ela falava isso, era como se cravasse um punhal nas minhas costas e ainda torcesse a lâmina para fazer doer mais. Eu olhava para ela com um ódio que nem eu sabia que existia dentro de mim. Mas ela desviava os olhos com uma rapidez de cobra, fugindo da paulada. Sabia muito bem o que estava fazendo. E pior, sabia que eu sabia. Era um jogo macabro, onde ela sempre ganhava e eu sempre perdia pedaços de mim mesma.
Teve uma noite que marcou minha alma para sempre. Eu devia ter uns 10 anos. Já carregava no corpo e na alma as marcas daqueles meses de terror. Meu pai chegou mais cedo do que costume. E pelo jeito como pisava forte no chão de barro batido, dava para saber que não vinha para coisa boa. Dejanira, que desenvolvia um sexto sentido para essas coisas, começou logo a representar. Se jogou na cama, cobriu a cabeça com a manta velha e começou a gemer baixinho. Ai meu Deus, que dor de barriga terrível! Acho que foi aquela água do poço que bebi hoje. Meu pai olhou para ela, depois para mim, e disse com uma voz que fazia meus ossos doerem: Então vem tu, Sebastiana. Tua irmã tá passando mal, mas tu pode me fazer companhia. Eu fiquei paralisada ali no meio da sala, com as pernas tremendo que nem vara verde no vendaval. Por um momento só, pensei que Dejanira ia se levantar daquela cama, ia gritar que estava mentindo, ia me defender. Mas ela só se encolheu mais debaixo da manta, fingindo que estava dormindo, mas eu via o olho dela entreaberto, me vigiando, me vendo ser levada como cordeiro para o matadouro. Naquela noite, algo dentro de mim quebrou de vez. Não foi só meu corpo que foi violado, foi minha alma que foi estraçalhada, minha confiança que foi pisoteada, minha infância que foi enterrada sem direito a velório. E Dejanira? Dejanira dormiu como anjo, respiração tranquila, enquanto eu ficava acordada a noite toda olhando para o teto de palha e pensando se não seria melhor morrer logo de uma vez. Porque viver assim, sendo usada como moeda de troca, sendo oferecida como sacrifício para acalmar a fera, não era vida, era agonia prolongada. No dia seguinte ela acordou cantarolando. Como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse passado a noite toda chorando em silêncio para não acordar ninguém. Fez café, varreu a casa, penteou o cabelo com aqueles lacinhos coloridos que ganhara da vizinha e ainda teve a cara de pau de me perguntar se eu queria ajuda para lavar as panelas. Olhei bem no fundo daqueles olhos dela, procurando um pingo de remorso, uma gota de culpa, qualquer coisa que me dissesse que ela ainda tinha alma. Mas não tinha nada. Era como olhar dentro de um poço seco, escuro e vazio. Foi nesse dia que eu decidi que Dejanira não era mais minha irmã. Irmã protege, irmã defende, irmã divide a dor e não multiplica ela. Dejanira era outra coisa, era um monstro que dividia a cama comigo, mas que tinha o coração feito de pedra podre. Ela podia ter saído do mesmo ventre que eu, mas nossa alma veio de lugares opostos. A minha do céu, mesmo machucada, e a dela do inferno mais fundo que existe. Os meses foram passando, e meu inferno virou rotina. Daquelas rotinas que a gente aceita porque não tem força para lutar mais. Eu já tinha virado uma sombra dentro de casa, caminhava grudada nas paredes, falava baixo, ria pouco. Na verdade, acho que parei de rir completamente. Dejanira, essa aproveitou para virar a rainha da casa. Mandava em mim como se fosse patroa, me botava para fazer todo o serviço pesado, enquanto ela ficava se enfeitando pro espelho ou bordando panos que a vizinha encomendava. Sebastiana, vai buscar lenha. Sebastiana, lava essas roupas no rio. Sebastiana, prepara o jantar que eu tô ocupada. E eu obedecia, porque resistir só trazia mais pancada e mais noite de horror. Ela tinha virado especialista em me usar como escudo. Toda vez que meu pai chegava azedo do roçado, reclamando da seca, da falta de dinheiro, do mundo que não prestava, Dejanira já sabia exatamente o que fazer. Começava a tocar no assunto da minha preguiça, da minha falta de juízo, como se eu fosse o problema da casa. Ai, pai, a Sebastiana hoje não quis varrer direito, deixou tudo mal varrido. Ela quebrou a bacia de alumínio sem querer, é muito desajeitada. Tá ficando respondona, não sei o que tem na cabeça dela. Cada mentira era uma paulada que ela dava em mim antes mesmo do meu pai levantar a mão. E o pior é que ele acreditava em tudo que ela dizia. Claro que acreditava. Dejanira era a filha perfeita, a que não dava trabalho, a que ajudava em casa, a que sabia se comportar. Eu era a problemática, a rebelde, a que precisava de correção. Então, quando ele me chamava para
Conversar no quarto, na cabeça doente dele, aquilo era educação. Era jeito de me ensinar a ser moça direita, como minha irmã. E Dejanira? Dejanira ficava lá na sala, ouvindo tudo, algumas vezes até cantarolando, baixinho para disfarçar os sons que vinham do quarto. Teve um dia que ela passou do limite. Eu tinha conseguido esconder um pedacinho de rapadura que a vizinha me deu. Guardei embrulhado num pano velho dentro da minha trouxa. Era meu único consolo, meu único doce numa vida amarga que nem jiló sem sal. Quando fui procurar, não achei. Procurei, revirei, remexi tudo e nada. Até que vi Dejanira sentada no banco da cozinha, chupando exatamente minha rapadura, com aquela cara de quem não estava fazendo nada de errado. "Onde achou isso, Dejanira?" perguntei, tentando manter a voz firme. Ela me olhou com desdém, aquele olhar de quem acha que está falando com formiga. "Achei no chão, você deve ter derrubado, relaxada como sempre." Mentira descarada. Eu sabia que ela tinha mexido nas minhas coisas. Tinha violado o único cantinho que eu ainda considerava meu. Mas o que mais me doeu não foi o doce roubado. Foi a naturalidade com que ela mentia. Como se mentir para mim fosse tão natural quanto respirar. Foi aí que explodi. Gritei que ela era ladra, que era mentirosa, que era tudo de ruim que existia no mundo. Ela ficou toda se fazendo de vítima, botou a mão no peito e começou a chorar lágrimas de crocodilo. "Pai, vem ver como Sebastiana tá me tratando. Tá me xingando de ladra só por causa de um pedaço de rapadura velha." Meu pai veio que nem touro enfurecido, me agarrou pelo braço com tanta força que senti meus ossos estalarem e me arrastou pro quintal. A surra que levei nesse dia foi a pior da minha vida até então. Não foi só pancada. Foi humilhação, foi ele me chamando de descontrolada, de inútil, de peso morto que só dava despesa. E Dejanira? Dejanira assistiu tudo da janela, com aquele sorriso de canto de boca que ela achava que eu não via. Mas eu via. Via e gravava cada expressão daquela cara maldita na minha memória. Quando meu pai terminou de me espancar e entrou para dentro, ela veio até mim, que estava caída no chão tentando parar de sangrar do nariz. Se agachou do meu lado e sussurrou bem baixinho, só para eu ouvir. "Da próxima vez, pensa antes de me acusar de alguma coisa. Quem manda aqui sou eu agora." Naquele momento, olhando para a cara dela tão pertinho da minha, vendo aqueles olhos frios que nem gelo de geada, eu soube que minha irmã não era só omissa. Ela gostava do que estava acontecendo comigo. Gostava de me ver sofrer, gostava de ter poder sobre mim, gostava de ser a preferida às minhas custas. Era sádica, essa era a palavra. Uma criança sádica que aprendeu que podia machucar sem ser punida, que podia mandar sem ser questionada, que podia destruir uma vida inteira só porque sim. As coisas pioraram depois daquela surra. Meu pai passou a me tratar como se eu fosse uma praga que tinha que ser exterminada aos poucos. Não me dava mais nem os restos de comida decente. Eu comia o que sobrava depois que os dois tinham comido. Não podia mais dormir na cama. Tive que fazer uma cama no chão com trapos velhos. E Dejanira? Dejanira ganhou a cama inteira para ela, ganhou travesseiro de pena, ganhou até um vestido novo que ele trouxe não sei de onde. Ela usava aquele vestido azul, com florzinhas brancas como se fosse roupa de princesa. Desfilava pela casa, ia na venda, do seu Raimundo com ele, visitava as comadres da vizinhança e sempre, sempre voltava com alguma novidade boa. Um doce, um laço para o cabelo, uma sandália de dedo que alguém deu para ela. E eu ficava em casa, cuidando do serviço pesado, esperando a próxima sessão de tortura que meu pai chamava de educação. Foi nessa época que comecei a sonhar com a morte, não a minha. Essa eu não queria porque sabia que se eu morresse, Dejanira ia inventar que fui eu que procurei, que fui rebelde até o fim. Eu sonhava com a morte dela, com ela sumindo do mapa, se afogando no rio, sendo picada por cobra, qualquer coisa que me livrasse daquela presença maligna. Sei que é pecado desejar mal para os outros, mas quando os outros são o próprio diabo, acho que até Deus entende. Uma noite, deitada no meu chão duro, olhando para as estrelas pelo buraco do telhado, fiz uma promessa.
Um dia eu ia escapar daquele inferno. E quando escapasse, ia fazer questão de nunca mais olhar na cara de Dejanira. Ela podia ficar com a casa, com o pai, com toda aquela desgraça. Eu ia construir uma vida longe, muito longe, onde ninguém pudesse me usar como moeda de troca. Não sabia como, não sabia quando, mas sabia que um dia eu ia ser livre. E nesse dia, minha querida irmã ia descobrir o que é ficar sozinha com o monstro que ela mesma ajudou a alimentar. Eu já tinha 12 anos quando aconteceu o que mudou tudo de vez. Era uma tarde que o sol rachava pedra, daquelas que até o diabo procura sombra, e meu pai chegou em casa com uma cara que eu nunca tinha visto antes. Não era a cara de raiva de sempre, era algo pior. Era a cara de homem que tinha tomado uma decisão. Ele trazia na mão um papel amarelado e chamou Dejanira para conversar na sala. Eu fiquei espremida atrás da porta da cozinha, ouvindo cada palavra que eles falavam, e o que escutei fez meu sangue virar gelo. Dejanira, tu já tem 15 anos, tá na hora de arrumar homem para casar. A voz dele estava diferente, mais séria, como quem não aceita discussão. Conversei com Zé Damião lá da feira. Ele tem um filho, o Agenor, que tá procurando esposa. É trabalhador, tem terra própria, vai cuidar bem de tu. Minha irmã ficou quieta por um tempo e eu podia imaginar a cara dela processando aquela informação. Depois ela perguntou, com uma voz que tentava esconder o nervosismo: "E Sebastiana, pai? Como é que fica?" A resposta dele veio como tiro no peito. "Sebastiana fica aqui comigo. Alguém tem que cuidar da casa, fazer a comida, cuidar de mim na velhice. Ela sempre foi mais caseira mesmo, não tem jeito para lidar com homem de verdade." Eu tive que cobrir a boca com a mão para não gritar. Entendi na hora o que aquilo significava. Dejanira ia escapar, ia ter uma vida nova, uma família, uma chance de recomeçar. E eu ia ficar presa naquele inferno para sempre, sozinha com ele, sem nem a proteção falsa que a presença dela ainda oferecia. Dejanira não protestou. Não disse que era injusto, não pediu para me levar junto, não sugeriu que eu também merecia uma chance. Ela simplesmente perguntou quando seria o casamento e se podia levar o vestido azul que ganhara, como se eu fosse um móvel velho que fica na casa quando os donos se mudam. Naquele momento, qualquer resto de amor que ainda pudesse ter por ela morreu. Morreu. Foi enterrado e, ainda por cima, pisotearam a cova. Os preparativos do casamento duraram 2 semanas. 2 semanas em que Dejanira andava pela casa cantarolando, experimentando penteados diferentes, lavando e passando suas roupas como se estivesse se preparando para ir para o céu. Ela nem olhava para mim direito, como se eu já tivesse virado fantasma. Quando eu tentava puxar conversa, ela respondia com monossílabos ou nem respondia. Estava ocupada demais planejando sua fuga para se importar com a irmã que ia deixar para trás. A vizinhada toda veio ajudar nos preparativos. Dona Francisca trouxe flores do jardim. Dona Antônia emprestou umas panelas para fazer comida para o pessoal e até o padre apareceu para benzer a união. Todo mundo elogiava Dejanira. Que moça bonita! Que sorte a dela! Que genro bom seu Joaquim arranjou! E ela ali, aceitando os elogios como se fosse princesa, como se tivesse merecido aquela sorte por alguma coisa boa que fez na vida. Eu observava tudo calada, carregando água, lavando pratos, varrendo o terreiro, invisível como sempre. Ninguém perguntava o que eu achava. Ninguém se importava se eu estava triste ou feliz. Eu era só a filha que sobrou, a que não tinha dado sorte de arrumar casamento, a coitadinha que ia ficar cuidando do pai. Se alguém soubesse a verdade sobre por que eu não tinha jeito para lidar com homem, talvez pensasse diferente. Mas verdade, naquela época e naquele lugar, era luxo que mulher pobre não podia se dar. Na véspera do casamento, Dejanira veio falar comigo. Eu estava no quintal estendendo roupas no varal quando ela apareceu, toda arrumada, cheirando ao sabonete de coco que ganhara da madrinha. "Sebastiana, amanhã eu vou embora." Falou como se eu não soubesse, como se não tivesse passado as últimas 2 semanas vendo ela se preparar para me abandonar. "Queria te dar isso." Estendeu a mão com uma fita de cabelo vermelha, velha e desbotada. Foi da nossa mãe.
Olhei para aquela fita e depois para a cara dela. Não quero. Falei seco. Não quero. Nada que seja seu. Ela ficou com a mão estendida, parecendo não entender minha recusa. Mas é lembrança da nossa mãe, Sebastiana. Ela queria que nós duas... Nossa mãe morreu há muito tempo, interrompi. E você matou qualquer coisa que restava dela dentro, de mim. Dejanira baixou a mão devagar, guardou a fita no bolso e pela primeira vez em anos eu vi uma sombra de algo parecido com remorso passar pelos olhos dela. Eu fiz o que pude para sobreviver, ela disse baixinho. Não é fácil para ninguém aqui. Eu ri, um riso amargo que doía na própria garganta. Sobreviver? Tu chama de sobrevivência me jogar pros lobos? Tu me vendeu, Dejanira. Me vendeu como se vende galinha na feira. E agora quer que eu aceite fita de cabelo como se isso apagasse tudo? Ela ficou em silêncio, mexendo os pés na terra batida do quintal. Um dia tu vai entender, murmurou. Quando for mais velha, vai entender que nem sempre dá para salvar todo mundo. Entender? Minha voz saiu mais alta do que eu queria. Entender que minha própria irmã preferiu me sacrificar para salvar a própria pele? Entender que todo esse tempo tu sabia o que ele fazia comigo e escolheu fingir que não via? Entender que tu construiu tua liberdade em cima do meu sofrimento? Ela deu um passo para trás, como se minhas palavras fossem tapa na cara dela. Não foi assim. Foi exatamente assim, gritei. E agora tu vai embora limpinha, de vestido branco, como se fosse santa, e eu vou ficar aqui para aguentar sozinha o inferno que nós duas dividíamos. Dejanira ficou parada ali por mais um tempo, depois virou as costas e foi embora sem dizer mais nada. Foi a última conversa que tivemos como irmãs. No dia seguinte, ela casou. Saiu de casa de manhã cedo, de vestido branco emprestado da madrinha, flores no cabelo, sorriso no rosto. Nem olhou para trás quando subiu na carroça do marido. Nem acenou, nem mandou um tchau, nem fingiu que ia sentir saudade. Simplesmente sumiu da minha vida como fumaça no vento. E eu fiquei. Fiquei sozinha na casa com meu pai, que naquela mesma noite veio me explicar como as coisas iam funcionar dali para frente. Agora que Dejanira casou, tu vai ter que assumir todas as obrigações dela. Casa, comida, roupa lavada e tudo mais que uma filha deve pro pai. O tudo mais ele falou olhando para mim de um jeito que fez minha alma encolher. Entendi que minha irmã tinha levado embora até a pouca proteção que sua presença oferecia. Agora eu estava completamente entregue aos lobos. Os meses que se seguiram foram os mais escuros da minha vida. Sem Dejanira para dividir a atenção dele, meu pai virou uma fera solta. Não tinha mais horário, não tinha mais disfarce, não tinha mais limite. Era de manhã, de tarde, de noite, na cozinha, no quintal, onde desse vontade para ele. Eu virei um objeto, uma coisa que existia só para satisfazer os caprichos doentes dele. Nem nome eu tinha mais, era só tu, vem cá, ou menina, chega aqui. Como se eu tivesse deixado de ser gente para virar bicho de estimação dos diabos. A casa ficou um silêncio de morte. Não tinha mais nem as conversas bobas que Dejanira fingia ter comigo, não tinha mais o barulho dela se arrumando, cantarolando, vivendo. Era só eu, ele e o eco dos meus soluços abafados quando achava que ninguém estava ouvindo. Mas ele sempre estava ouvindo, sempre estava de olho, como gato vigiando o rato encurralado. Se eu demorava para responder quando ele chamava, era grito. Se hesitava antes de obedecer, era tapa. Se chorava alto demais, era surra. Foi nessa época que comecei a conversar com minha mãe. Não que eu acreditasse que ela pudesse me ouvir lá do céu, mas precisava falar com alguém que não fosse aquelas paredes mudas. De noite, quando ele finalmente caía no sono pesado de quem bebeu cachaça demais, eu sussurrava pro vento. Mãe, por que a senhora não levou nós duas junto? Por que deixou a gente aqui com esse demônio? Nunca tive resposta, claro, mas falar já era um alívio, mesmo que pequeno. Um dia, ele chegou em casa com uma notícia que me gelou o sangue. Tinha encontrado um homem na feira, um viúvo chamado Genésio, que estava procurando mulher para casar.
É mais velho, tem uns 50 anos, mas tem terra boa e gado. Vai cuidar bem de tu. 50 anos. Eu tinha apenas 13 e ele queria me entregar para um velho que podia ser meu avô. Mas o que me apavorou não foi a idade do homem, foi o que meu pai disse depois. Conversamos sobre o dote. Ele vai me dar 3 vacas e um bezerro pela tu. Negócio bom. Dote. Ele estava me vendendo literalmente, como se vende gado no curral. 3 vacas e um bezerro era o meu preço, o valor que eu tinha na cabeça doente dele. Naquele momento entendi que precisa tomar uma decisão rápida, porque, se esse casamento acontecesse, eu ia sair de um inferno para entrar em outro. Genésio não podia ser muito diferente do meu pai. Homem que compra mulher criança não costuma ser santo. Naquela noite, enquanto ele roncava na rede depois de ter bebido meio litro de cachaça, fui até a cozinha e peguei a faca mais afiada que tínhamos. Uma faca velha que minha mãe usava para cortar carne, com cabo de madeira gasto e lâmina que cortava até pensamento. Fiquei horas olhando para aquela faca, pesando ela na mão, imaginando como seria. Seria rápido? Seria muito sangue? Ele sentiria dor? Eu queria que sentisse. Queria que sentisse cada dor que me causou, multiplicada por 1000. Mas quando cheguei perto da rede dele, com a faca escondida na saia, algo me parou. Não foi piedade, não foi medo de Deus, foi medo de mim mesma. Medo de que depois de matar ele, eu descobrisse que gostava de matar. Medo de virar o mesmo monstro que ele era. Então guardei a faca e fiz outro plano. Um plano que não mancharia minhas mãos de sangue, mas que me daria a liberdade que eu precisava. Na madrugada seguinte, peguei uma trouxa pequena com 2 mudas, de roupa, a pouca comida que conseguia esconder, e saí daquela casa maldita para nunca mais voltar. Não deixei bilhete, não deixei recado, não deixei nada além do vazio que eu sempre fui naquela família. Caminhei pela estrada poeirenta até meus pés sangrarem, até o sol nascer e esquentar minhas costas, até chegar numa cidadezinha onde ninguém me conhecia. Foi lá que conheci Dona Conceição, uma mulher baixinha e gorda que tinha uma pensão para viajantes. Ela me olhou da cabeça aos pés, viu que eu estava fugindo de alguma coisa ruim e, ao invés de fazer perguntas, me ofereceu trabalho. "Tu sabe cozinhar, menina?" perguntou. Eu disse que sabia o básico. "Sabe lavar e passar?" Sabia também. "Então fica aí, te dou cama, comida e um trocado todo mês. Só não quero saber de homem entrando no teu quarto e nem de bebedeira." Era mais do que eu podia sonhar. Dona Conceição virou a mãe que eu nunca tive de verdade. Me ensinou a ler direito, me mostrou como fazer contas, me deu livros velhos para estudar. "Mulher que sabe ler nunca fica na mão de homem vagabundo", ela dizia. "Conhecimento é a única coisa que ninguém pode roubar de tu." Passava as noites me contando histórias de mulheres fortes, de rainhas que governaram países, de santas que enfrentaram o mundo inteiro. Era como se ela soubesse que eu precisava de exemplos de que era possível ser mulher e não ser vítima. Fiquei 3 anos na pensão da Dona Conceição. 3 anos aprendendo a ser gente de novo, a sorrir sem medo, a dormir sem sobressalto, a existir sem pedir licença. Ela nunca perguntou de onde eu vinha. Nunca quis saber por que uma menina de 13 anos estava sozinha no mundo. Sabia que certas feridas são tão fundas que é melhor não mexer. É melhor deixar cicatrizar devagar, no seu próprio tempo. Foi durante esses anos que soube, através de um comerciante que passava pela região, que meu pai tinha morrido. Doença do fígado, disseram. Bebeu até o corpo não aguentar mais. Quando ouvi a notícia, senti nada. Nem alívio, nem tristeza, nem raiva. Nada. Era como se tivessem me contado que uma galinha tinha morrido na fazenda do vizinho. Ele tinha virado um fantasma na minha vida muito antes de morrer de verdade. E Dejanira? Dejanira continuava casada, tinha tido 2 filhos, vivia bem na fazenda do marido. Pelo que soube, nunca perguntou por mim, nunca mandou notícia, nunca demonstrou curiosidade sobre o que tinha acontecido comigo depois que ela foi embora. Era como se eu nunca tivesse existido na vida dela. Talvez fosse melhor assim. Algumas portas, quando se fecham, é melhor deixar fechadas mesmo.
Aos 16 anos, Dona Conceição morreu de um ataque do coração. Morreu dormindo, em paz, depois de uma vida inteira ajudando gente perdida como eu. Deixou a pensão para mim no testamento, junto com uma carta que dizia: Sebastiana, tu já provou que sabe se virar sozinha. Agora usa essa força para ajudar outras mulheres que precisam. O mundo tá cheio de meninas quebradas esperando alguém que entenda a dor delas. E foi isso que fiz. Transformei aquela pensão num lugar seguro para mulheres que fugiam de maridos violentos, para meninas expulsas de casa, para quem precisava de um recomeço. Durante 20 anos, minha pensão virou um porto seguro no meio da tempestade. Passaram por ali centenas de mulheres, cada uma carregando sua própria cruz, cada uma com uma história que fazia meu coração sangrar de novo. Tinha a Joelma, que fugiu do marido que quebrava os ossos dela todo fim de semana. A Rosinha, que foi estuprada pelo próprio cunhado e expulsa de casa pela família por provocar. A Mariazinha, de apenas 14 anos, que foi vendida pelo pai para um homem de 60. Cada história era um espelho da minha própria dor, e ajudar elas era um jeito de curar as feridas que ainda sangravam dentro de mim. Foi cuidando dessas mulheres que aprendi que minha força não veio do sofrimento em si, mas da minha recusa em deixar o sofrimento me destruir. Cada mulher que eu ajudava a recomeçar a vida era uma vitória contra todos os homens que achavam que podiam nos quebrar. Era minha vingança silenciosa contra meu pai, contra Dejanira, contra um mundo que ensina meninas a serem cordeiros no matadouro. Aos 25 anos, quando já não esperava mais nada da vida além do trabalho de cuidar dos outros, apareceu ele. Raimundo era um carpinteiro que veio fazer uns reparos na pensão. Um homem calmo, de mãos grandes e jeito gentil, que não olhava para mim como se eu fosse carne de açougue. No começo, desconfiei. Experiência me ensinou que homem gentil, às vezes é só homem esperto, que sabe disfarçar melhor a maldade. Mas Raimundo era diferente. Ele me respeitava, me escutava, e nunca tentou tocar em mim sem permissão. Levei 2 anos para aceitar o primeiro beijo dele. 2 anos de conversas no alpendre, de almoços compartilhados, de risos tímidos e olhares que iam se aquecendo devagar. Quando finalmente deixei ele me beijar, chorei. Chorei porque era a primeira vez na vida que um homem me tocava com carinho em vez de violência. Chorei porque finalmente entendi a diferença entre ser desejada e ser usada. Chorei porque meu corpo, que tinha sido campo de guerra por tanto tempo, estava aprendendo a ser território de paz. Casamos numa cerimônia simples, só nós 2, o padre e 2 testemunhas. Não quis festa, não quis alarde, não quis nada que lembrasse o casamento falso de Dejanira. Quis só promessas sinceras, olhos nos olhos, e a certeza de que estava escolhendo dividir minha vida com alguém que me via como pessoa, não como propriedade. Raimundo entendeu meus medos, minha demora para confiar, minhas noites em que acordava gritando por causa dos pesadelos. Nunca reclamou, nunca pressionou, nunca me fez sentir defeituosa por carregar cicatrizes invisíveis. Tivemos 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Criei eles para respeitar as mulheres, para entender que não existe isso de sexo frágil, que existe sexo corajoso e sexo covarde. Minha filha, Conceição, que batizei em homenagem à mulher que me salvou, cresceu sabendo que o corpo dela era território dela, que ninguém tinha o direito de tocar sem permissão, que ela podia dizer não para qualquer um, até para mim. Meus filhos cresceram entendendo que proteger mulher não é favor, é obrigação de gente decente. Aos 40 anos, recebi uma carta com letra que eu reconheci na hora, mesmo depois de tantos anos. Era de Dejanira. Dizia que tinha conseguido meu endereço com muito custo, que queria me ver, que sentia muito por tudo que aconteceu, que queria explicar, que queria pedir perdão. Lia aquelas palavras e sentia nada. Era como ler carta de estranho falando de coisas que aconteceram com outra pessoa. A menina que sofreu nas mãos dela tinha morrido há muito tempo. A mulher que eu me tornei não carregava mais aquela dor. Pensei, se devia responder, se devia aceitar o encontro que ela propunha.
Conversei com Raimundo, que disse que a decisão era só minha, que ele me apoiaria qualquer coisa que eu escolhesse. Pensei nas mulheres que cuidei, nas histórias de perdão que algumas me contaram, na paz que o perdão trouxe para elas. Pensei também nas que nunca conseguiram perdoar e viviam bem mesmo assim. Percebi que perdão não é obrigação, é escolha. E eu escolhi não perdoar. Não respondi à carta de Dejanira. Não por raiva, não por vingança, mas porque não via sentido em reabrir feridas que tinham cicatrizado. Ela queria perdão para aliviar a consciência dela, não para curar dor minha. Minha cura eu já tinha encontrado sozinha, construindo uma vida digna, amando e sendo amada, protegendo outras mulheres como ninguém me protegeu. O perdão dela eu não precisava. A paz comigo mesma eu já tinha. Dejanira morreu 5 anos depois, segundo soube por acaso numa conversa de comadres na feira. Teve câncer, sofreu muito, morreu magra que nem galho seco. Quando ouvi, senti uma tristeza pequena, do tipo que a gente sente quando qualquer ser humano sofre. Mas não foi tristeza de irmã, foi tristeza de quem reconhece que toda vida tem valor, mesmo quando essa vida escolheu caminhos tortos. Hoje, aos 82 anos, sentada aqui contando minha história para vocês que têm paciência de escutar, posso dizer que venci. Não venci porque me vinguei, não venci porque consegui fazer mal para quem me fez mal. Venci porque sobrevivi, porque construí uma família linda, porque salvei centenas de mulheres, porque transformei minha dor em força para ajudar os outros. Minha maior vingança foi ser feliz apesar de tudo. Vocês que chegaram até aqui, que ouviram essa história toda com o coração aberto, quero que saibam, não importa o que fizeram com vocês, não importa quem os traiu, quem os machucou, quem os abandonou. Vocês são mais fortes do que imaginam. A dor pode ensinar, mas não precisa mandar na vida da gente para sempre. É possível sim reconstruir, é possível sim ser feliz, é possível sim amar e confiar de novo. Se essa história tocou o coração de vocês, se inscrevam aqui no canal. Não porque eu preciso de números, mas porque cada inscrição é uma pessoa que entendeu que sobrevivência também é vitória. Contem para mim nos comentários o que vocês aprenderam com essa história. Que força vocês descobriram em vocês. Mesmo ouvindo sobre a minha, vocês têm histórias de superação para dividir com nossa comunidade? Porque é isso que somos aqui. Uma comunidade de pessoas que entende que cicatriz não é defeito, é prova de que somos mais fortes que o que tentou nos quebrar. E lembrem-se, cada um de vocês que está me ouvindo já está fazendo diferença na vida de outras pessoas. Porque quando vocês escutam, quando vocês entendem, quando vocês não julgam, vocês estão curando feridas que nem sabem que existem. Obrigada por me darem o presente de ter voz, de ser ouvida, de saber que minha dor não foi em vão se ela pode ajudar alguém a encontrar força para continuar. Que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês nunca esqueçam. Vocês são mais fortes do que qualquer tempestade que tentem fazer passar por cima de vocês.